Professor Armando, mais uma vez com vocês aqui. Nós estamos na nossa aula 15 e 16. Ela é sobre dinâmica, né? Da frente 1 da sua apostilinha de número 2. Então, para você que usa o material do poliedro, vem comigo. O que vai dizer a dinâmica? São as leis de Newton. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma compilação. Então, já temos 2 aulas hoje. Compilação em alguns drops. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre como entender a lei de Newton. Daí no segundo vídeo a gente vai ter a questão número 1 e a questão número 2 e o terceiro vídeo a 3 e a 4, beleza? Então vamos lá, primeira parte, né? A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. E o que diz o princípio da inércia? O princípio da inércia diz o seguinte, olha, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se não houver aplicação de forças externas a ele. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como essa caixinha se movimentar simplesmente pelo poder da mente dela. Há alguém, uma força externa, que tem que fazer uma força para que ela caia. Deu para entender? E outra, se essa caixinha vier voando na minha direção, eu que tenho que fazer uma força no sentido contrário para que ela não continue, porque se eu não fizer uma força, ela vai e continua o movimento. Então, isso é inércia. Uma definição mais bacana da inércia é a tendência que um corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. Para que um corpo altere sua velocidade vetorial, eu preciso de uma força externa, tá bom? Então aqui está o nosso primeiro resumo da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, eu acabei de falar o que é inércia, e observe esse quadrinho aqui embaixo, diz, se a força resultante for igual a 0, nós vamos ter o corpo em movimento uniforme ou em repouso. Um exemplo que eu estou dando aqui é ali em cima, que a gente tem uma pessoinha que está fazendo uma força numa pedra. Essa pedra está fincada no chão. Ela faz força, essa pedra recebe forças externas. Só que existe um atrito, e esse atrito vai anular a força que eu estou fazendo. Então a somatória dessas forças no eixo X, por exemplo, deu 0. E a normal e o peso também estão dando 0. Então ela não se movimenta. Então aí a gente começa a trabalhar com a noção de força resultante. Por quê? Porque a força resultante vai ser a somatória, esse símbolo estranho que parece um E, chama-se somatória. A somatória das forças resultantes no eixo X ou no eixo Y vai dar 0. Se for isso, significa que o corpo vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aqui, no caso, a pedra permaneceu em repouso. Agora, observa essa questão aqui. Nós temos um garotinho que ele está fazendo o quê? Ele estava andando de bicicleta, de repente ele freia porque vê o cachorro e não existe nada, nenhuma força externa que vai segurar esse garotinho. Então, o garoto continua com o movimento. Qual é o movimento que ele estava? O movimento uniforme. Então, ele mantém aquela velocidade que ele estava. Lógico que nesse caso, assim, a velocidade, ele tem uma força externa, essa força externa é a força-peso que faz com que ele faça uma parábola. No entanto, o que os exercícios às vezes colocam aí é, por que é que o garoto manteve-se por inércia? Manteve-se por inércia porque não tem nenhum cinto de segurança segurando. Eu não estou vendo nenhum aqui. Tá bom? Vamos para a segunda lei? A segunda lei de Newton diz o seguinte, olha aqui. A segunda lei de Newton, que é o que estou mostrando aqui para você, diz que quando a força resultante for diferente de 0, a gente vai aplicar uma força no corpo, esse corpo vai mudar a sua velocidade, ou seja, vai ter uma certa aceleração. E embaixo aqui dessa equaçãozinha que eu estou pondo aqui, então tem força igual a massa vezes aceleração, embaixo tem peso igual a massa vezes a gravidade. É a mesma fórmula. Então quando alguém falar para você de gravidade, gravidade quer dizer o quê? Gravidade quer dizer aceleração. Então, força vai ser igual a massa vezes aceleração na gravidade. Paulo Miguel. Tudo bem? Então aqui nós temos aqui do lado, aqui em cima, uma caixinha, recebe uma força, força igual a massa vezes aceleração. Um pouquinho aqui a gente tem uma maçã, essa maçã está caindo por causa dessa força-peso. E a força-peso é calculada por m vezes g. Tudo bem? Muito bom. Terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton, eu acho... não tem fórmula, não tem conta, mas é uma das mais difíceis de você sacar. Por quê? Porque ela trabalha com paração-reação. Então eu vou explicar para vocês aqui o paração-reação. Nós temos a caixinha B e a caixinha A e a caixinha B, ou a caixinha A e a caixinha B, tanto faz. Quando essa caixinha, que vamos chamar aqui de caixinha A, a caixinha A está vindo aqui, ninguém está pegando ela, ninguém está fazendo resistência. Quando de repente eu coloco um bloco aqui,
a caixinha A, ela encosta aqui, ela vai sentir que a caixinha B está fazendo uma força nela, nessa direção, nesse sentido, tanto que a caneta pula. Então, essa caixinha recebe dessa outra caixinha uma força para lá, enquanto que essa caixinha recebe dessa uma força para cá. Então, isto é um para-ação-reação. O que acontece com o para-ação-reação? É entre dois corpos, então caixinha A e B, então o A faz uma força no B, o B faz uma força no A. Essas forças, elas são de igual intensidade, na mesma direção, lembrando que direção é direção vertical, horizontal, entrando, saindo, diagonal, não importa, mas é uma reta, é um segmento de reta, e elas têm sentidos contrários e nunca, em hipótese alguma, elas se equilibram. Por que elas nunca vão se equilibrar? Elas não vão se equilibrar porque elas são colocadas em corpos distintos. Porque, pensa comigo, se eu tivesse aqui esse mouse, eu tivesse uma força para cá de 100 newtons e uma força para lá de 100 newtons, ele ficaria parado. Mas um para-ação-reação, por exemplo, o mouse faz uma força na minha mão, eu sinto apenas o mouse sente apenas a minha mão. Então, ó, eu senti uma força no mouse de 100 newtons para lá, o mouse sentiu uma força de 100 newtons para cá. Se só tivermos nós dois, é igual um carrinho de bate-bate, eles batem e eles continuam. Não é assim? Deu para entender mais ou menos como funciona um para-ação-reação? Então, tem que lembrar do quê? Para-ação-reação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e nunca, em hipótese alguma, eles se equilibram, porque são aplicados em corpos distintos. Eu fiz um desenho aqui para vocês de como é que a gente anda. Então a gente anda como? A gente anda assim, ó. O pé faz uma força no chão. Pega o seu pé agora, aperta o chão. Empurra ele para trás. Repara, o chão sente você empurrar ele para trás. E qual é a reação? A reação é que o chão te empurra para frente. Quem é o par entre dois corpos? Eu e o chão. Ou você e o chão. Então, eu faço uma força no chão, o chão faz uma força em mim. Mesmo módulo. Se eu fizer uma força de 100 newtons para trás, o chão vai me reagir com 100 newtons para frente. Mesma direção. As duas são horizontais aqui no caso. Olha aqui, ó. E qual que é o grande ponto? Sentido oposto. O chão me leva para frente e eu levo o chão para trás. E nunca se equilibram. Por que nunca se equilibram? Porque estão em sentidos, estão aplicados em corpos distintos, beleza? Então, tá aí o primeiro vídeo, a explicação do para-ação-reação, que é a terceira lei de Newton, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, e a primeira lei, que é o princípio da inércia. Então, sempre vai aparecer isso para vocês, seja Enem, seja algum vestibular. Combinado? Clica para o próximo vídeo para vocês verem os exercícios de 1 a 2 e depois os de 3 a 4. Fique comigo, eu sou o professor Armando. Se está curtindo o vídeo, deixa um comentário, dá um like e compartilha com seus amigos, ok? Esse vídeo vai ficar aberto aí. Um abraço, até mais, tchau, tchau.